Bom dia a todas e todos. Graças a Deus, mais um dia de vida. Marcos Guedes aqui com vocês. Nesse vídeo, dessa sexta-feira, eu não prometo que eu não vou tocar sobre a guerra promovida pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã, o país persa, né? Não. Eu quero iniciar reforçando aqui. Eu fiz um vídeo ontem que eu não achei que ficou muito bom, não, né? Foi muito prolixo, vamos dizer assim. Eu estava falando sobre o quanto que eu admiro muito Cristo. Não sou contra religião nenhuma, né? E às vezes o que eu falo aqui, né, pode me lindrar alguém, mas eu quero que fique claro que eu amo principalmente a Deus, inicialmente, que muitas igrejas, muitas religiões, perdão, tentam materializar na forma de, né, de alguma pessoa, ou algum significado, ou algum símbolo, né? Mas Deus não é essa forma de materialização. Tá? Deus é uma forma espiritual de amor, né? É a própria natureza que o homem tenta destruí-la, né? Que o homem tenta destruir. E o Deus é amor, é vida, é paz, é felicidade, é confraternização, não é? Não é destruição, não é ódio, não é maldade no coração de ninguém. E é o que eu falei que eu entendo Jesus Cristo muito bem. Eu entendo não tanto os especialistas, mas entendo tudo, né, o processo dele, né? E para que você... As pessoas falam, eu entendo Cristo porque eu leio a Bíblia. Será que você só vai entender bem Jesus Cristo se você ler a Bíblia? Acho que você tem que procurar mais outra. Claro, a Bíblia é fundamental para os cristãos, né? Mas também é uma leitura que a pessoa tem que fazer outras leituras por fora para entender e não ficar só naquela orientação ali, né? Então, o que eu havia falado no outro vídeo é que naquele período lá, né, de Israel, quando Jesus nasceu, porque na verdade Israel havia dominado aquela questão da Palestina toda ali, né, e depois os romanos dominaram eles, né? E naquele período o Israel era dividido em grupos, né? Tinha saduceus, fariseus, zelotes e essênios. Então, botem tudo isso no Google para vocês também pesquisar por fonte para que vocês consigam entender mais o que é esse período de Jesus, a história de Jesus. E na minha opinião, Jesus Cristo era um essênio, fazia parte do essênio, grupo que vivia afastado do centro lá de Israel, né? E ficava lá no deserto, comendo gafanhotos, se alimentando de gafanhotos, né? E e tinha diversos significados, sentidos religiosos, como a imposição da mão para curar as pessoas, o batismo, né, como fonte de purificação, de aceitação de Deus, né, entre outras coisas usados depois por outras religiões. Acreditava na reencarnação, na vida após a morte, né, e tudo isso daí. E Jesus Cristo fazia parte do grupo essênio, tá? Então, eu havia tocado nisso para que as pessoas pudessem entender o quanto eu estudo, o quanto que eu procuro a Jesus Cristo. O Jesus Cristo verdadeiro, né? Aquele do amor, da paz, da sabedoria, da felicidade, né? E não da arminha, não da violência, não da maldade, né? Não, é um Cristo, né, puro, de amor, que respeitava tudo e todas, né, que não era favorável a matar, a destruir, que salvou Maria Madalena do apedrejamento lá. Ele disse, né, na Bíblia, que aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, ninguém atirou mais. Estava na cruz com o ladrão e o ladrão, ele disse que o ladrão iria entrar no reino do céu com ele,
Ele poderia dizer, não, você para lá, sai para lá, ladrão, você é ladrão. Ô Maria Madalena, você é prostituta, eu não quero... Não, ele acolheu, cara. Então é esse Jesus que eu respeito, eu admiro muito. O quanto que ele foi importante e é importante para a nossa sociedade. Tá bom? Bom, e o que eu falo, é importante procurar outra leitura para que a gente possa entender Jesus além da Bíblia também. É. E eu sempre falo, não é só a Bíblia no mundo, tem outros livros de outras religiões. Então a gente tem que entender todas, conhecer todas. E por como a força que a Bíblia teve a partir de qual evento, né? Que foi o período da Idade Média. Então é isso que eu queria deixar inicialmente para vocês. E falar para minhas sobrinhas, meus sobrinhos, não se assustarem, sigam meus filhos, minha família, sigam a religião de vocês e sigam o amor. Amem, continuem amando a Jesus Cristo. Se livrem, ou não se deixe chegar drogas, não se deixe chegar vícios, não se deixe chegar nada que vai perturbar a vida de vocês. Mantenha a fé, a esperança em Deus, a esperança em Cristo. Vão para as suas igrejas, sim, para que lá vocês possam realmente, cada dia mais fortalecer a fé de vocês. Podem ir. Quando eu falo sobre religião, outra coisa, é para que vocês entendam que não é uma coisa única. E que às vezes eu falo isso para poder livrar vocês, abrir a mente de vocês para certos pastores. Né? Alguns, quando eu falo, também não são todos pastores. Pastores excelentes, como que eu já falei que tem aqui exemplo, do pastor Sueli Suzano. Então, o que eu falo é de uma forma assim para vocês ficarem longe desses grupos, principalmente de hoje, que se dizem de família tradicional e católicos ou cristãos, né, evangélicos, protestantes, e que, na verdade, cara, estão fazendo tudo isso para iludir você politicamente. Para falar, não, ele é de Cristo, tá vendo? Então vou votar nele. Não é não, cara. Não é não. As pessoas, esses pastores aí, foi preso agora aí, né, Zetel, Igreja Lagoinha, dizem, a investigação, outras coisas, que ele abriu a igreja para lavar dinheiro do PCC, lavar dinheiro do Comando Vermelho, e está envolvido com o Banco Master, né? E por trás disso tem Nicolas, o deputado federal Nicolas, né? Sóstenes e diversos outros deputados que se dizem evangélicos, terrivelmente evangélicos. Não sou eu que estou dizendo, não. É o que eu ouço falar na televisão, nas mídias, da internet, né? Nos sites. Então, gente, então é isso. Não se deixe enganar por isso, de arminha. Jesus nunca pegou arma. Jesus nunca foi a favor da violência, da maldade. Combinado? Outra coisa que eu quero dizer, e levando por esse ponto já também, é sobre a questão, já que eu entrei na política, a questão política. Ontem estava conversando com umas pessoas que eu sabia o significado, né, deles, do sentido político deles, do direcionamento político deles. Mas o direcionamento político de ouvir falar na televisão, ou de ouvir, ou de ler os conteúdos que chegam no WhatsApp deles, dessas pessoas de direita, né, que querem realmente influenciar a vocês aí. E essas pessoas já tinham, ia lá do trabalho. Eu não queria confundir trabalho com política, eu falei, não, vou ficar na minha. Mas ontem não teve como. Né? Ontem eu tive de me posicionar. Porque aí falou, isso, esse governo é isso, é aquilo. Né? Eu já deixei claro, eu não votei em Lula no primeiro turno. Meu candidato era Ciro Gomes. E eu falo de novo, se ele viesse novamente candidato a presidente, eu votaria em Ciro Gomes no primeiro turno. Mas claro que o Lula ganhou no segundo turno, no primeiro turno, e veio para o segundo turno, eu votei no Lula. Eu já sei o histórico, né, de Lula, dos governos deles querendo ser direcionada mais para os trabalhadores. E a pessoa falando,
Mas o Brasil tá terrível, tá quebrando tudo. Aí quando eles falam assim, tá devendo trilhões. Aí quando eu falo assim, quando eles falam, eu só pergunto assim, qual é a fonte? De onde você tirou isso daí? Qual a fonte? Que local que está para eu poder pesquisar sobre isso também? Mas aí eles conversam. Mas me mandaram, ou tá lá. Eu falei, tá lá onde? Onde que está? Onde que está essa informação? Aí no final eles correram para um lado, para o outro. Tá no site do governo federal. Falei, no site do governo federal não tá isso, cara. Aí uma saiu de perto e foi embora. Eu vou te falar, eu vou falar sinceramente para vocês. Eu não queria essa divisão no Brasil. Existiu, mas não tão de forma radical quando da ascensão do Bolsonaro. E assim, por isso que eu falo, gente, o quanto que é importante vocês terem o conhecimento. Para que vocês possam ter o conhecimento sobre esse processo de esquerda-direita, a gente vai no governo, assim, na história da construção do Brasil, cara. E não precisa ir muito longe, não. Vamos lá, deixa a colônia, o império para trás, e vamos lá no processo do início da República, de 1889 para cá, no golpe da República, que acabou com o império. Leia um pouquinho sobre isso, como é que foi construído aquilo. E aí vocês vão chegar num ponto crucial, que é o período de Getúlio Vargas aqui no Brasil. Vejam o que era a República para as pessoas mais simples, para os trabalhadores, antes de 1930. Leiam. E quando chegou, Getúlio Vargas ascendeu o poder através do golpe, né? Através da revolta, da Revolução de 30. Mas Getúlio Vargas era de esquerda. Getúlio Vargas nunca foi de esquerda. E antes de Vargas, o que levou a ele, perdão, o que levou a ele a construção desse processo foi, na verdade, aqueles movimentos que já estavam, entendeu, em curso no Brasil, o movimento tenentista, né? Onde jovens militares, tenentes, oficiais, queriam uma participação maior da sociedade na política que estava reservado só para a grande elite. Né? O Cavaleiro da Esperança, que fez a grande marcha no Brasil, né? Luiz Carlos Prestes. A partir daí, esse movimento se aliou aos grupos contrários a esses, principalmente da política do café com leite, né? E fez a Revolução de 30, e ganhou. E a partir dali mudou, começou a querer mudar o Brasil. Na política, na parte do desenvolvimento social do Brasil, né? Vocês sabem a história toda. Antes não tinha nada de salário mínimo, era jornada de 12 horas. Quando Getúlio veio, 8 horas diárias, salário mínimo, né? Claro que para as cidades, no outro vídeo, eu tenho interesse de falar só sobre o Getúlio num vídeo. E eu vou falar. E aí vou poder explicar o restante das coisas. Por que, a princípio, ele não colocou o salário mínimo para o campo também? Entendeu? Industrializou o Brasil. O Brasil só tinha, como sempre teve, grandes minérios, grandes riquezas naturais, mas ele não tinha empresas para poder produzir aqui no Brasil o minério de ferro. Minério de ferro, Ramon Percival Facua, era um empresário norte-americano que era dono da Vale do Rio Doce, né? Vamos botar assim, grande reserva de minério. Pegava o minério, levava lá para fora, Estados Unidos ou Inglaterra, e lá se transformava em produtos, e depois o Brasil comprava esses produtos prontos. E Getúlio fez a Companhia Siderúrgica Nacional para produzir aqui no Brasil diversas outras coisas, cara. E se eu falava em Homem-Longa, já tem 14 minutos, quase 15. E foi.
E aí, a partir daí, foi criado o movimento trabalhismo, que o trabalhismo, você vê que Getúlio não era de esquerda, que o trabalhismo diz que aceita o processo capital, no Brasil entende a necessidade do capital, o grande empresariado, que foi formado por Getúlio Vargas, o empresariado, né? Mas desde que o trabalhador seja valorizado, para o trabalhador realmente tenha seus direitos, né, estabelecidos, que ele realmente tenha um conforto, saúde, educação, o trabalho digno, né, que tenha o lazer, tenha direito ao lazer, e que tenha um salário que realmente possa suprir tudo isso. Não adianta você fazer igual o Milei na Argentina fez, que é um grupo de direita. Estão botando lá 12 horas, o trabalhador ficar 12 horas trabalhando, perdeu diversos direitos, né? Não pode tirar férias de 30 dias corridos. Se a pessoa se machucar ou dar entrada, vai ficar 10 dias em casa, ele recebe só a metade do salário. Gente, uma covardia, né? Então, o que os grupos de direita, que eu falei, lembra, da família tradicional querem, é manter lá embaixo o trabalhador. E o do período de Getúlio é fazer com que o trabalhador ascendesse, crescesse um pouco mais, cara. É isso. E a gente, ao longo da história, a gente tem exemplo de governos de direita que se estabeleceu no Brasil desde depois, tirando quando o João Goulart foi deposto, né, para se fazer a ditadura. E vocês podem entender, construindo, entendendo, lendo sobre o processo da história, para que vocês possam chegar em Bolsonaro. Bolsonaro deu 6 no governo dele, ele deu R$ 6 de aumento para o salário mínimo. E eu digo para vocês, e eu pergunto para vocês, qual foi o grande projeto que Bolsonaro fez para o trabalhador brasileiro? Me diga, me responda. E eu falo assim, porque eu já tenho 60 anos, cara. Esse ano eu vou fazer 61 e eu já vivi todos os governos na minha vida. Eu posso entender que eu não quero grupo de direita aqui no Brasil. Porque eu tenho responsabilidade com meus filhos, eu tenho responsabilidade com o meu bairro, com a minha família, entendeu? Eu não quero esses caras aí aliados a grupos que cada vez mais colocam armas, drogas, para poder estar fazendo com que os jovens fiquem viciados. E quando eu falo desses caras assim grandes, não são os que estão na favela não, tá? São esses caras aí, tipo dono do Banco Master. Fora as outras fintechs que tem na internet, são a maioria produzida para poder lavar dinheiro do tráfico. Eu não quero isso, cara. Eu não quero que a pessoa fique sofrendo nas comunidades com medo de tudo. Eu quero um país mais justo. Eu quero eleger um governador que esteja alinhado com os grupos de esquerda para que a gente se livre disso. O Congresso aprovou agora aí, né, essa lei aí de segurança nacional. Vamos ver, porque os estados não querem. Os governadores, né, são muito de direita. E você vê o governador de direita, o que está produzindo aqui no Rio de Janeiro. Tem que ser pessoas alinhadas com o governo de esquerda, sabe? Para que a gente realmente possa ter paz, livre de drogas, livre de violência, livre de bandidagem, livre de maldade contra o trabalhador. E a mesma coisa deputado federal, deputado estadual. Gente, chega de maldade. A gente quer saúde decente aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro. A gente quer que todo mundo esteja empregado, ganhando um salário muito bom, sabe? A gente quer educação de qualidade cada vez mais, né? A gente quer transporte barato, né? De preferência gratuito, sim, por que não? Tem algumas cidades que já existem transporte gratuito, né? E a gente quer lazer, a gente quer qualidade de vida, a gente quer um fim da escala 6x1, nós merecemos descansar um pouco mais, por que não uma escala 5x2, que a gente possa ficar em casa sábado e domingo. E você vê aí esses caras que, eu sou do povo, sou da direita, e o cara andando com jatinho do Vocaro, que é o dono do Banco Master, que está preso agora.
Ah, não sabia. Sabia. O outro pastor lá, deputado federal, 480 mil em casa, até hoje não explicou. Cadê o documento de venda do imóvel lá de Minas Gerais? Ah, gente, é isso. Mas 20 minutos é para vocês conhecerem. Se vocês não conhecerem a história, principalmente a história política do Brasil, não adianta, cara, que as pessoas vão vir e vão mandar um WhatsApp para você, você vai acabar acreditando naquela pessoa que te mandando aquele fake news ali no seu WhatsApp. Vai acreditar naquilo. Não é aquilo, cara. Estou te falando. Eu não sou dono da razão, mas eu posso te falar, eu já tenho 60 anos. Não é isso não, cara. E eu já tenho muito tempo militando na política. Daí não vou botar muito tempo, mas tem tempo militando na política. E não quero nada para mim não, cara. Eu quero para o meu neto um estado bom, a gente possa ir para tudo quanto é lugar, um município, um Rio de Janeiro bom, onde a gente possa estar se divertindo, andando sem medo. Ah, cara, então é isso que eu quero, cara. Que as pessoas tenham dinheiro mesmo, que o chefe de família não tenha que cozinhar na lenha, né? Que ficar desempregado, que ele possa realmente ter um auxílio até ele se reerguer, que a mãe lá possa continuar tendo o Bolsa Família dela, até ela conseguir um emprego bom para ela, entendeu? Todo mundo tenha trabalho, os jovens realmente cada vez mais estudem, né? E eles vão chegar lá a opção de fazer o curso técnico ou nível superior, façam sim, porque eles fazem. E eles, quando chegam ao segundo grau, por isso que é importante esse dinheiro agora que o governo está dando, no Bolsa de meia, pé de meia, né? Para que o jovem permaneça na escola. Isso daí eu tinha essa ideia há muitos anos, cara. E foi colocado no governo, que bom. Claro que não foi eu que dei a opinião, mas bateu com a minha opinião. Porque o jovem pudesse realmente ter um dinheirinho para se manter na escola, né? E aí ele optar, se ele quisesse ou trabalhar em alguma empresa, ou fazer um curso técnico, ou para a faculdade, e não ser opção de ser apenas que não é desonra nenhuma para ninguém, não é desmérito, mas se a pessoa gostar de varrer, que ela possa arrumar um emprego para varrer, né, de faxineiro, auxiliar de serviço geral, ela gosta. Mas que todo mundo possa ter essa opção, não é só o filho do rico que vai ser aquilo melhor, não. Que todos nós possamos ter essa opção. Então, já está se alongando muito o vídeo, então eu vou falar para vocês, cara, não votem nada em pessoal de direita, não. Não caia nesse conto do vigário, não. Tá? Deputados federais bons aí, né, de esquerda, Heloísa Helena, gosto muito da Heloísa Helena, cara. Do PSOL, gosto muito, sabe? Deputados estaduais bons aí também. Ah, pessoal, nada, gente. Leia a história do pessoal, história de luta das pessoas que lutam realmente pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, sabe? Não querem nada para eles, não. Né? Assim, não vote, cara, pessoal de direita, não. Eles vão estar te iludindo. Sabe? Isso aí. Bom, a gente vai comentando mais sobre tudo isso. Fica com Deus aí, uma sexta-feira maravilhosa. Todo mundo tenha muita felicidade, saúde. Beijo para todos os meus sobrinhas e sobrinhos, minha família, os amigos lá de Araruama, cunhados, cunhadas de Araruama, sobrinhas e sobrinhos. Gente, felicidade, paz e amor no coração de cada um de vocês. Ótimo dia para todo mundo aí.